tarde, terceiro ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui, né? Terça-feira, juntinhos novamente, né? Aquele ditado, longe, mas perto, né? Juntinhos. Bom, então eu recebi aqui algumas das atividades, não recebi todas ainda, espero receber as demais, tá certo? Enviem, porque tudo vale nota, mesmo atrasado, mas tá valendo nota, tá bom? Então, não deixe de enviar. Bom, na aula passada, nós falamos sobre o que mesmo? Nós falamos sobre um órgão, né? Um órgão muito importante. Qual foi o órgão? O órgão da visão, né? Falamos sobre a luz. É onde nós temos a nossa luz, é o que? Através da visão que a gente vê, né? Tá certo? Que a gente enxerga. Então, eu passei uma atividadezinha para que a gente pudesse estar revisando, né? Reforçando o conhecimento, tá bom? Então, aí eu deixei duas questões. A primeira questão pede o seguinte: complete as lacunas com as palavras vidro, escura, superpólida e 3, tá certo? Então, nós vamos ler a frase e tentar identificar qual dessas palavrinhas, dessas 4 palavrinhas, completa corretamente essa lacuna, que já estamos aí. Então, fica assim: geralmente, os espelhos têm 3 camadas, certo? Então, complete a letra A com a palavrinha 3. A superfície de metal superpólida, a camada escura e a camada de vidro. Então, observe só, né? Que já é uma revisão da gente entender quais são as 3 camadas do espelho. Bom, superfície de metal superpólida, camada escura e camada de vidro, tá? Então, memorize isso. Letra B. A letra B diz o seguinte: a superfície de metal superpólida é a que reflete a luz, é aquela que a gente vê do espelho, é a superpólida, certo? Por isso que a gente consegue ver, tá certo? Letra C. A camada escura, que é a pintada, quando a gente raspa um pouquinho o espelho, a gente tem essa camada aqui, viu? A gente vê essa camada. Pintada de tinta preta, absorve a luz e impede que ela escape pela camada refletora de metal. Por isso que a gente consegue se ver, né? Ver as imagens refletidas. E a camada de vidro serve para proteger a película metálica. Então, o vidro é como se fosse uma camada de proteção, certo? Ok? Então, não esqueçam disso, responda com atenção. Quem errou, passa a borrachinha e corrige, tá? A segunda questão, ela pede exatamente para que vocês façam as seguintes correções, né? Corrigir o que for necessário. O que tiver de errado, vocês possam estar corrigindo. Então, a letra A tem assim: os olhos não precisam da luz para enxergar. Bom, então o que tem de errado aí? A palavra não. Então, vamos retirar essa palavra. Então, a frase fica: os olhos precisam da luz para enxergar. Certo? Essa é a forma correta dessa frase. Letra B. As pupilas nunca diminuem de tamanho. Bom, isso daí, nós vamos ter que mudar a frase por completo, né? Fica como? A forma correta: as pupilas aumentam ou diminuem de tamanho, né? Que a gente viu comentou várias vezes, de acordo com a luz, né? Diminui de tamanho conforme a quantidade de luz que chega até elas, tá certo? Então, se tem muita luz, o que acontece? A pupila diminui. Se tem pouca luz, a pupila aumenta. Não é isso que acontece? Certo, criançada?
Então, um tempinho aí para que vocês possam estar conferindo e colocando a resposta correta. Então, vamos lá para a letra C. Diz o seguinte: os raios luminosos atravessam todos os tipos de material. Será que é isso mesmo? Bom, então a correção da frase fica: os raios luminosos atravessam materiais transparentes e translúcidos, e não todos os tipos, né? Então, ele não atravessa todos os tipos, ele atravessa somente quem? Os transparentes e os translúcidos. Se for opaco, ele já não atravessa, tá certo? É onde formamos a sombra, né? Estão lembrados disso? Letra D. A luz só se propaga para baixo. É verdade? Não, não é só para baixo, né? Então, fica como a forma correta? Bom, então a frase corretamente fica: a luz se propaga em todas as direções. Então, observe bem essas frases, né, com cuidado, para que vocês não se enganem, caso precise fazer, né, quando forem avaliados, tá certo? Então, a luz se propaga em todas as direções, não só para cima, não só para baixo, não só para frente, mas em todas as direções ela pode ser propagada, tá certo? Bom, então agora vamos lá para a letra E. O que é que nos diz lá na letra E? Diz o seguinte: nessa frase, a luz faz curvas ao incidir sobre os objetos. Bom, essa afirmação é muito interessante, né? Bom, o que que tem de errado aí? Eu digo o seguinte, que a luz se propaga em linha reta. Ela não faz curvas, né? Então, ela se propaga em linha reta, certo? Então, o que está de errado aí é a curva, ok? Ela não é uma coisa flexível, né? Que a gente pode dobrar em qualquer direção. Letra F. A superfície dos espelhos é rugosa e não permite o reflexo da luz. Olha, né? Aí está bem claro onde está o erro, não é isso? Bom, a superfície, como é que fica a forma correta? A superfície dos espelhos é pólida e reflete a luz. É o que a gente tem mais conhecimento do qual é o objeto que é refletor, né? Que todos vocês conhecem, é o que? É o espelho. Então, aí vocês não poderiam errar essa questão de maneira alguma, né? Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho na unidade 7, página 105. Vamos apenas fazer uma pequena introdução desse novo conteúdo. Que conteúdo é esse? Os animais. Vocês já ouviram falar em vários tipos de animais, não é isso? Bom, nós vamos aproveitar e vamos falar de alguns deles, de algumas características sobre esses animais, né? Que nós temos que compreender, entender, para a gente poder separar e fazer alguns tipos de classificações, tá certo? Bom, então, para fazermos essa introdução, ele diz o seguinte: nós temos aí uma questão apenas, onde ele fala o seguinte, diz assim: Rafael aprendeu a editar imagens no computador. Veja os seres que ele criou. Siga o exemplo e invente um nome para cada um deles. Bom, observe aí o que é que ele tem aí? Primeiro desenho, né? Primeira imagem, temos aí um corpo de girafa com a cabeça de elefante. Bom, ele sugeriu aí alguns nomes, né? Girafante, elefarafa, elegirafa, ou seja, ele inventou, criou alguns nomes, né?
Então, o que ele pede para que vocês façam nessa questão? Que vocês façam mesmo, siga o exemplo do Rafael. Observe o nome, né, as imagens, né? Que é um animal com forma de dois animais, características de dois animais, e crie um nome, né? Dê alguns nomes para esses animais, tá certo? Bom, então, já que vocês estão observando, né? Vejam quais são as características, né, externas de cada um desses animais, né? Onde será que esses animais podem viver? Eles vivem. Por exemplo, a girafante. Onde será que ela vive? Né? De acordo com a imagem aí, é como se fosse uma floresta, né? Que tem o quê? Mais árvores altas, né? Então, cada um tem um habitat diferente. Então, vejam quais são as características externas, né? O local onde elas vivem, tá certo? De cada um desses daí. Então, se a gente fosse assim, pegasse como exemplo, né? As pernas da girafa, né? Uma girafa, as pernas delas, características são o quê? São pernas enormes, não é isso? Onde será que ela vive, né? Bom, um animal que vive e caminha, né, sobre a terra, pelos tamanhos das pernas, né? Bom, as nadadeiras da tartaruga que nós temos aí e do tubarão, não tem o segundo desenho do lado? Não é? Parte tubarão e parte de tartaruga. Onde será que esse animal vive? Bom, é um animal que vive, né, na água. Está observando que tem o que? Nadadeiras. Então, ele não pode viver na terra. Pelas suas características, ele vive na água. Aí, mais embaixo, nós temos um outro animalzinho, que é o quê? Com as pernas do lagarto, né? Animal, onde é que ele será que ele vive? É um cavalinho, né? O pasto de uma zebra com o corpo de lagarto. Vive aonde, será? Bom, está vendo que vive sobre galhos de árvores, né? Então, é um outro tipo. Cada um, eu só quero que vocês observem que cada um desses animais, de acordo com as suas características, eles têm o seu habitat. Eles vivem em algum lugar, né? Que não é o mesmo local. Uns vivem aonde? Uns vivem na terra, outros vivem na água, né? Outros vivem nos dois ambientes, na terra e na água, conseguem sobreviver nos dois ambientes. Tem outros que sobrevivem aonde? Que vivem aonde? Nas árvores, né? Como a gente está vendo aqui, que são o caso dos lagartos. E assim nós temos observando cada um deles tem as suas particularidades, né? Suas características que são únicos, né? Bom, então eu pergunto a vocês, para que vocês possam estar refletindo em casa, né? Vocês já viram animais parecidos como esses daqui? Já? Como esse que o Rafael criou? Vocês já puderam ver algum desses aí? Bom, faço uma outra pergunta ainda. A semelhança, né? Era total ou apenas alguma parte deles são parecidos com o que vocês já viram? Então, da próxima vez que vocês virem animais que vocês ainda não conheçam, vejam um pouquinho, pergunte, né? Faça uma pesquisa perguntando aos pais, aos mais velhos, quem tem um conhecimento maior do que o de vocês, que animal é aquele, onde ele vive, se ele é perigoso, que tem animal que pode nos causar algum tipo de acidente, né? Algum tipo de queimadura, como as lagartas. Lagartas são pequenas, mas tem algumas lagartas que podem nos causar algum tipo de queimadura na pele. Então, tem animais que nós precisamos ter cuidado, não é isso? Precisamos ter cuidado para que a gente não se machuque com eles, tá certo? Bom, então, eu quero que vocês, né, façam essa atividade, tá bom?
da página 105. Hoje a gente vai fazer somente mesmo uma pequena introdução dessa unidade dos animais. Nós vamos aprender a classificá-los em animais de acordo com suas características, que vivem na água, os que vivem na terra, os que vivem no ar, animais que são mamíferos, os que não são, né? Animais que têm ossos e animais que não têm ossos, que você já conhece um pouquinho, que são que os invertebrados e os vertebrados. Então, no decorrer dessa unidade, nós vamos conhecer, aprender a classificá-los, cada um desses animais, identificando alguns nomes como exemplo, tá? Então, fica aí a sugestão da página 105, para que vocês possam estar dando nome a cada um desses animais, observando, claro que as características físicas, né, que são as características externas, e de acordo com o formato, o jeito, vocês possam estar criando um nome, 2 nomes, quantos nomes vocês puderem estar criando, tá certo? Então, a gente finaliza a nossa aulinha de hoje, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês e um cheirão no coração. Até a próxima aula.